Compassivo Deus, nós te suplicamos, olhes com misericórdia para esta família que é tua, e para a qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se traído às mãos de pessoas cruéis e sofrer morte de cruz, o qual vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A palavra de Deus, escrita no livro do profeta Isaías, capítulo 52, começando com o versículo 13. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será levantado e erguido, e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Para o nosso devocional de hoje, nós lemos o texto de Isaías. É o profeta Isaías que veio bem antes de Cristo, mas já antevia o que ia acontecer. Deus já tinha revelado a ele o que aconteceria no futuro com Cristo. Poderíamos ler também o relato da crucificação no Evangelho e veríamos como foi tudo muito semelhante, tudo o que aconteceu. Hoje, na Sexta-feira Santa, é um dia para meditarmos sobre as nossas culpas como indivíduos e nossas culpas como humanidade. Hoje é o dia de nós pensarmos no crucificado,
Hoje é o dia que nós não temos qualquer paramento colocado aqui junto a nós. Se estivéssemos na igreja, no templo, também não teríamos nenhum paramento, né? Hoje é um dia para refletirmos, um dia para meditarmos, para nos entristecermos, mas também para mudarmos. Quando nós pensamos na história de Jesus, né, é interessante nós pensarmos que se alguém desse a sua vida por nós, sacrificasse, sofresse algum prejuízo por nossa causa, nós provavelmente seríamos gratos a essa pessoa. Na verdade, seria seríamos pessoas muito ruins se nem fôssemos gratos a ela. Mas na verdade nós não agimos assim com relação a Jesus. O sacrifício de Jesus por todos nós, que ele deu sua própria vida, ele passou por todas as provações que nós passamos, é o sinal do amor de Deus, a ponto dele entregar o seu próprio filho, dele próprio passar por tudo o que um ser humano pode passar de pior, desde a quaresma, né, desde o seu período no deserto, todas as perseguições, todas as provações, aliás, mais ainda, nós podemos voltar nos sofrimentos dele desde o seu nascimento. Todas as dificuldades que foram do seu nascimento, né? E aí teve o período do extermínio dos santos inocentes de Belém, e seus pais têm que se refugiar com ele, enfim, toda a perseguição que ele viveu durante seu ministério e também todos os seus discípulos, culminando na crucificação, né? É o grande ápice do sofrimento. E a crucificação às vezes passa batido pra gente hoje, porque é uma coisa muito distante do nosso tempo. Mas a crucificação, ela era a pior forma de você poder matar alguém. Era uma morte lenta, agonizante, em que a pessoa ficava ali para ser exposta ao público de forma humilhante, de forma vil, de forma sofrida, né? Talvez a crucificação seja um dos métodos mais cruéis que já existiram na história da humanidade, né? E Jesus não foi o único, eram muitas pessoas que eram crucificadas, mas para a gente entender o impacto disso, não era qualquer um que era crucificado, eram pessoas que eles queriam destruir por completo, né? Um líder inimigo, uma pessoa assim que queriam que fosse usada de exemplo para os outros, né? Crucificava alguém para todo mundo temer aquilo. A pessoa ficava ali com sede, com fome, com dor, agonizando, o próprio peso do corpo, a própria respiração, tudo isso era mais motivo de sofrimento ainda para a própria pessoa. A pessoa estava nua para ser exposta ao ridículo, ao escárnio, né, à humilhação na frente de todos, para que amigos, parentes e todos mais pudessem acompanhar aquela morte lenta e dolorosa daquela pessoa. Era uma morte com tortura junto. E essa foi a morte que Jesus teve por nós. Quando nós pensamos nisso, nós devemos pensar em ser gratos a Ele. Mas hoje a humanidade não é grata a Ele. Diz que nós vemos muitos templos, muitas igrejas, muita música gospel, muita coisa que diz o nome de Jesus. O nome de Jesus talvez nunca tenha sido tão falado na história e ao mesmo tempo tão pouco vivido.